Olá a todos e a todas, me chamo Fernanda Rocha e junto às minhas colegas Gabriela Pontes e Karina Nimara, eu saúdo a todos os participantes da terceira Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Destacamos que o nosso trabalho ele foi apresentado originalmente no terceiro Seminário de Arquitetura Vernácula Popular, Olhares sobre o Brasil, e que aqui trazemos, né, inicialmente, dentro da nossa introdução, com essa imagem, para representar o nosso objeto de estudo, que são os flutuantes da cidade de Tefé, no Amazonas, região norte do Brasil. Percebemos, ao longo dos anos, que existem particularidades no modo de habitar, né, em cada localidade, e na região amazônica existe essa ocupação que ocorre predominantemente em palafitas e flutuantes nas áreas alagadas ou alagáveis, e que a gente entende que tem uma particularidade do conhecimento do homem sobre a natureza e na forma de atuar nela, até porque dessa natureza depende o seu sustento e a sua sobrevivência. Então, o nosso objetivo dentro desse trabalho é entender um pouco mais dessa relação dos moradores com o seu modo de habitar e com a região onde vivem. Localizando geograficamente o nosso objeto empírico de estudo, dentro desse mapa a gente pode observar no mapa do Brasil a localização da Amazônia Legal, dentro dela, nesse cinza intermediário, o estado do Amazonas, e dentro dele o município de Tefé, com a sua cidade localizada entre norte e nordeste do município. É perceptível na imagem de satélite a existência de um aeroporto, mostrando um pouco do nível de crescimento desse município, essa relação da malha urbana com o ambiente natural, e eu destaco esses pequenos pontinhos brancos localizados à margem dessa malha urbana, que são exatamente essas arquiteturas que são construídas sobre as águas. Nesse mapa das regiões de influência das cidades, é possível perceber como que Tefé se localiza em relação a outros municípios no sentido de importância e de busca, né, por comércios e serviços. O centro de maior porte da região dela se localiza é Manaus, e dentro de Manaus existe uma conexão, que são essas linhas em vermelho, com diversos municípios. Tefé é um desses municípios que está aqui um pouco entre o centro e acima da imagem. Localizando essas linhas laranjas, a gente vê a ligação de Tefé com outros municípios, mostrando uma ligação com centros secundários. E partindo de Tefé para outros municípios, a gente vê nessas linhas cinzas a busca por comércios e serviços, mostrando como Tefé tem uma localização ainda hoje estratégica, um papel geopolítico ainda hoje muito importante, inclusive que faz com que ela seja o oitavo produto interno maior do estado onde se localiza. Dentro dos nossos métodos acionados para a realização desse trabalho, a gente teve a pesquisa bibliográfica. A partir dela, a gente realizou esse capítulo, né, de entendimento dessa arquitetura vernacular ribeirinha no município de Tefé. Mas, para isso, a gente faz uma breve localização de como essa cidade se desenvolveu. A localidade, como se sabe, em muitas regiões brasileiras, era ocupada por indígenas, né, mas como ela fez parte de um projeto civilizatório de portugueses, né, inicialmente, mas depois com a influência também espanhola, ela teve um papel dentro desse projeto civilizatório de ocupação da região norte. Dentro desse processo, em 1759, a localidade foi reconhecida enquanto vila, denominada Vila Biega, que leva o nome da cidade portuguesa, cujo urbanismo de caráter ideológico queria trazer para a região ares de civilização, né, aos moldes, aos traços portugueses. Essa ocupação inicial esteve muito ligada ao período de extração do látex na Amazônia. A região tem uma localização estratégica e uma forte comunicação fluvial, que fez com que ela tivesse um papel de destaque nesse processo de ocupação. Percebemos nas bibliografias que houve uma série de conflitos, diferentes povos tentando ocupar essa região, explorar essa porção de terra, e nesse processo entendemos que os missionários que fizeram ocupações iniciais, aldeias, eles influenciaram bastante a cultura indígena local, mas também a sua sobrevivência foi permitida pelo conhecimento desses indígenas sobre o território.
Algumas imagens são ilustrativas, um pouco desse processo, a gente trouxe apenas algumas amostras, né? Essa é uma imagem da Vila de Ega, mostrando essa arquitetura tipicamente portuguesa no cenário brasileiro. Nós temos também, em termos de urbanismo, a demonstração, essa planta é de 1900, mostrando esse início de ocupação de um território mais oficial pelos portugueses. E nós temos também influências como essa de uma arquitetura francesa que já foi incorporada, tanto solicitada quanto incorporada na localidade no século XX. E é importante que se destaque que esse é um tipo de cenário, um tipo de materialidade existente na cidade. Porque outro tipo existente é essa arquitetura sobre as águas, né, que se adapta aos ciclos de cheia e de secas da região. Então, nós temos o tipo de moradia denominado palafitas, que são fixas, né, mas construídas mais altas para tentar fugir dessas altas, e os flutuantes, que eles, como diz o nome, eles flutuam sobre as águas, eles vão subindo e descendo conforme a altura das marés. Eu recomendo para quem gosta de saber um pouco mais desse tipo de arquitetura que olhe esse perfil do Instagram denominado Drone da Amazônia, que ele tem bastantes fotos, essas são especificamente da cidade de Tefé, mas existem várias outras localidades que mostram um pouco mais dessas tipologias construtivas. Essa imagem específica eu entendo como bem emblemática dessa correlação das diferentes materialidades resultantes dos diferentes grupos sociais atuantes dentro da localidade. O seminário que eu comentei, o seminário de Tefé, ele está localizado à direita, no canto inferior da imagem, mas a gente vê que o mercado que está acima dele, na imagem, está sendo abastecido pelo comércio. Então, você vê uma série de embarcações que estão localizadas dentro da água, fazendo essa alimentação diretamente. Então, existe, de fato, uma paisagem bastante híbrida nessa localidade. Tentando investigar um pouco se não a origem, mas pelo menos os relatos mais antigos sobre essa tipologia, a gente encontrou 2 registros do século XIX. Nesse relato dos presidentes da província, datado entre 1852 e 1857, foi citado que o comércio em um determinado período ele ocorria apenas em canoas, né? E ele até denomina como se fossem lojas e tabernas flutuantes. Nesse relato de um viajante francês, que é numa cidade próxima, Vila de Quari, aí esse datado de 1847, ele cita, ele se surpreende com um conjunto de casas que, ao invés de serem construídas em terra, elas se apoiam sobre jangadas ou balsas, mostrando a singularidade desse modo de habitar que já há séculos vem se mostrando uma alternativa bastante criativa desses povos para que, uma vez surpreendidos pelas águas, eles possam continuar coexistindo com essa localidade. E dentro dessa revisão de literatura que a gente fez, a gente pôde perceber diferentes olhares sobre essa arquitetura ribeirinha. Em olhares que a gente percebeu prioritariamente da literatura do século XIX e XX, a gente vê que havia um imaginário muito negativo em relação a esse tipo de construção. Alguns considerando construções muito arcaicas, sobretudo porque havia cobertas feitas de palha, como os indígenas faziam. E para os ideários, principalmente modernistas de progresso, é como que essa arquitetura mais regionalista, ela não era vista como sinônimo de progresso, pelo contrário, né? Então, houve uma certa caça a esse tipo de arquitetura que era vista negativamente por muitas pessoas e, por conseguinte, em muitas literaturas. A gente percebe uma mudança de olhares quando a gente começa a perceber pessoas que estudam essa arquitetura por 2 grandes vieses, né? O olhar do patrimônio cultural trouxe uma grande ampliação para verificar que esse é um modo muito peculiar de viver e que, inclusive, é muito sustentável, né? Então, algumas pessoas estudam essas tipologias no sentido de resguardá-la como um modo de habitar que merece registro, merece ser mantido, e outros, dentro da arquitetura, apreendem as vantagens desse modo de viver para que arquiteturas contemporâneas também possam ser aplicadas em algumas regiões com esses benefícios desse tipo de construção. E aí, tentando entrar especificamente na localidade dos moradores de Tefé, a gente fez uma pesquisa de campo e a gente percebeu a importância de falarmos sobre essa espécie vegetal que é a chamada caçu, que ela é a base, é a matéria-prima principal de muitos flutuantes, porque ela tem um alto poder de flutuação
porém, para a sua sangria é necessário um conhecimento muito específico, porque o látex dela extraído ele pode ser prejudicial para a saúde. Então, existe um modo de saber fazer essa extração. Também foi percebido que as principais tipologias encontradas de flutuantes na cidade de Tefé são flutuantes que têm uma sala, uma cozinha, geralmente alguns quartos, uma varanda e alguns apoios, né, como a questão de transporte fluvial, que é uma das rendas que são feitas por essas pessoas, mas também criação de pequenos animais como galinhas. Dentro da conversa com os moradores, a gente tentou entender a relação deles com essa localidade, e essa frase nos pareceu muito representativa de um morador que precisou morar em terra firme e depois voltou para o flutuante. Ele disse: eu não aguento. Ele se refere a morar em terra firme, passar muito tempo, devido ser muito fechada, pois gosto de olhar o lago e o horizonte. Então, olhando esse pôr do sol, essa imagem, a gente percebe que essa paisagem, ela é de dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, nós percebemos como esses flutuantes na paisagem mostram uma imagem cultural representativa da localidade, mas essa própria imagem, ela é representativa dentro desses moradores, que têm no seu modo de ver o mundo essa relação com a água extremamente forte. Destacamos que esse modo de saber construir não é dominado por todos os moradores. Na verdade, eles atribuem aos denominados carpinteiros navais. Esse documentário, que é feito pelo Sesc TV, ele mostra uma representação de como eles atuam e da importância desses conhecimentos que são diversos e geralmente são passados ou entre familiares ou entre vizinhos. E é importante destacar que, apesar da importância que a gente atribui a esse tipo de moradia, os moradores locais de Tefé entendem que, por mais que eles não tenham vontade de morar em outras localidades, em outras formas de construir, mas eles entendem que a perspectiva é que esses flutuantes eles cada vez mais sejam transformados em flutuantes de alumínio. A gente percebeu que a escassez da espécie vegetal que dá a maior flutuação está fazendo com que muitos não tenham mais acesso à matéria-prima necessária para construir esse tipo de arquitetura. E, fora isso, a gente vem percebendo que, desde pelo menos a década de 60, é conhecida a incorporação de materiais industrializados nessas arquiteturas vernáculas. Por exemplo, telhas de zinco, boias de plástico para ajudar na flutuação, né, entre outros materiais. Então, a gente percebe a importância de trabalhar esse assunto de uma maneira mais ampla. E aí, nesse sentido, dentro das nossas considerações finais, a gente percebe que, primeiramente, a histórica desqualificação do imaginário das pessoas em relação a esse tipo de arquitetura tem rebatimento, não, se não em todos, mas pelo menos em alguns moradores desse tipo de moradia. Então, a sua autoestima, às vezes, é afetada por uma certa hierarquização de que tipo de moradia é melhor ou pior, né? E a gente entende como importante a discussão sobre isso, e como é importante a própria manutenção, a valorização, o resgate desse tipo de moradia, que, de fato, ele dialoga bastante com o meio ambiente em que se insere, portanto, ele é um método muito sustentável de tratar a construção de moradia. Entendemos, no entanto, que qualquer processo de patrimonialização que se ocorra na localidade tem que visar a um desenvolvimento social, entendendo as necessidades dessas pessoas como prioritárias. E para isso a gente entende que algumas ações propositivas são importantes, a exemplo do incentivo a programas de manejo para que essa matéria-prima da espécie vegetal, a caçu, ela seja abundante na região, o suficiente para que esses moradores possam manter o sustento desse tipo de atividade, sem prejudicar o meio ambiente. Entendemos a necessidade de políticas afirmativas de valorização e de reconhecimento dos saberes dos mestres de ofício denominados carpinteiros navais. Entendemos que, como o patrimônio ele precisa ser parte de uma política mais ampla, é preciso olhar para a geração de emprego e renda como algo necessário para viabilizar a permanência desses grupos sociais nessa localidade, e entendemos que essas alterações construtivas, elas são comuns, porém é preciso ver que ações são necessárias para dar a essas comunidades, a essas famílias, a possibilidade de elas terem na própria natureza os materiais que elas precisam para a manutenção do seu habitat. E entendemos, por fim, que esse caso de Tefé, ele é um caso muito particular, mas também que tem rebatimento em outras localidades, como o próprio cenário amazonense e brasileiro, ou mesmo em outras regiões que tenham arquiteturas similares.
Bem, apresentamos aqui algumas referências e agradecemos.